Tá ali? Tu botou, Ótimo, botei. Botei Fahrenheit também, tá? Que é outro que eu acho que é bem interessante, bem, assim, de história mesmo, para vocês conseguirem entender como é que ele constrói o roteiro, tá? Mas o Babás é dos performativos, tá? E vocês vão ver que todos eles têm esse entrelaçamento, né? O Babás, ele também tem autores que classificam ele como uma parte poética, porque vocês vão ver que tem vários elementos ali que também, assim como Janela da Alma, apresenta a questão do ritmo, né? Das formas, das imagens, né? Mas qual é a diferença? É que ele é narrado em primeira pessoa, tá? Então, também vamos ver só um trecho, deixa eu pular esse iniciozinho. Tua mãe preta, quem o amamentou desde as primeiras horas de vida. O menino se apoia nela com afeto e intimidade. Ela provavelmente transferiu para ele o amor pelo filho que lhe foi tirado, para que ela pudesse ser a sua ama de leite. Talvez por isso, a dureza no olhar que confronta a câmera. Ao comentar essa imagem, o historiador escreveu: quase todo o Brasil cabe nessa foto. Amolengar, adocicar, amaciar a cultura portuguesa. As amas tiveram essa função na formação das crianças. Pelo afeto, pelo apego, pelo carinho dedicado. Ainda vejo um efeito semelhante nos gestos dessas babás. A gente vê outra vez. Os meninos ficavam quando era... Quer dizer que ela é sua mãe? Preta, é mãe preta, é aquilo para mim. Eu dormia e acordava, não sabia, era aquela coisa. Quando eu voltei, ela me mandou embora, sem aviso breve. Aí eu peguei, voltei, aí eu fui fazer ela na justiça. Ela foi, não pagou lei de direito. Eu acho que a gente tem todo o direito da gente, né? Entendeu? Mas sempre eu te paguei direitinho, tudo bem, mas eu trabalhei 4 anos da senhora sem carteira de nada. Mas aí depois ficou conversando, ela super legal. Nossa, eu nem queria que eu saísse de lá. Só que eu ganhava o quê? R$300. Saí de lá para ganhar 800. Quem é que não queria? Vocês percebem que ele também é um documentário que nos exige... Vocês que apareceu aqui podem... Interrompeu aqui ou vocês estão me ouvindo? Trancou uma o vídeo. Mensagem. Tá. Estão me ouvindo agora? Uhum. Vocês percebem que ele também nos exige um certo tempo, porque ele é quase como se fosse um tempo da vida real. É como se eu me sentasse lá na praia e assistisse o que está acontecendo, mas tem uma voz me contando, né, o que está acontecendo. E aí a gente pensa, mas qual é a diferença do expositivo, então, né? Também tinha uma voz. É que aqui essa voz é extremamente subjetiva, carregada da emoção do assunto, não só meramente explicativa, né? E ele também possui elementos lá do poético, porque ele constrói
ele precisa desse tempo real e ele vai construindo com informações como, por exemplo, aquele dos carros passando, que vai nos causando uma sensação de estar assistindo algo que está acontecendo naquele momento, de não ser algo acelerado ou com uma trilha, né? Mas que é algo que está acontecendo naquele momento. Então, ele vai misturando o performativo, ele vai compondo, misturando, né, alguns elementos dos anteriores, né? Mas tem a grande marca da subjetividade, da questão da emoção da causa que está se trazendo, da presença, muitas vezes, do documentarista, né? Dessa voz que pode ser do documentarista ou pode ser uma outra voz, mas que se pretende a explicar até no tom dessa voz a carga do assunto que está se falando, né? Então, se pode ir para um lado mais de humor, mais de ironia, mais de drama, né? Mas sempre nos fazendo refletir, né, através dessa contação. Então, observe que até os relatos, a gente está vendo que é aquela pessoa possivelmente que estava falando, mas eu não estou enxergando ela, né? Então, tem uma construção meio disruptiva, assim, né? Que o grande fio é essa narração aí por cima das cenas que são muito como em tempo real, assim, aparentemente elas são cortadas, mas elas querem dar essa sensação, né? De tempo real. Tipos de performativos, né? E aí aqui tem uma seleção só dos ativistas, né? Daqueles que trabalham assim em causas de ativismo, que o Bill Nichols separa, né? E que são diferentes, né? Se vocês vão ver, Passaporte Húngaro é diferente do Babás, né? Mas todos eles têm uma clara causa ali, que é contada por esse narrador, quase sempre documentarista, tá? Por isso que também deixei para vocês verem Fahrenheit. Tiros em Columbine também é muito legal. Quem não viu, é bacana que veja, tá? São documentários um pouquinho mais longuinhos. Eu gosto muito dos documentários do Michael Moore. Um dos últimos que eu assisti, inclusive, foi O Invasor Americano, em que ele vai para vários países para pegar exemplos que ele pode usar nos Estados Unidos. Como, por exemplo, maior representatividade para as mulheres, ou também um sistema prisional mais humano. Enfim, esse é um documentário muito bom. Inclusive, tinha até um tempo atrás na Netflix. Uhum. E ele trabalha isso, assim, um tom de denúncia, né, Iago? É legal, assim, para a gente ver que ele, assim, ele é posicionado, né? Nos documentários dele, ele é um cara muito posicionado, assim. Sim, ele então, sempre se apresenta como um indivíduo de esquerda. E assim, os recortes, o modo como ele faz a pós-produção, a montagem, né? Ele está posicionado, ele não quer ser neutro, né? Ao contrário, ele quer mostrar o lado como ele enxerga, né? Então, isso não tem nenhum problema, né? Inclusive, assim, a gente pode criticar e não concordar com o lado que ele enxerga, mas a gente tem que respeitar que este é o lado que ele enxerga, né? E aí as críticas são em cima de um documentário por este viés que ele enxerga, né? E não pela opinião dele, né? Então não vira um debate assim que fica esvaziado, porque aqui a gente está tentando buscar quem tem razão. Não. A ideia é buscar a discussão de como que tu argumenta isso, qual o fundamento desses argumentos, né? Vai por aí. Eu também adoro os documentários dele. E aí a gente tem os reflexivos, né? Trazer para vocês esse micro documentário, né? Também do Furtado, que é Fraternidade, é uma verba, né, que o Furtado recebeu e que ele tinha que trabalhar a temática fraternidade, e ele resolve retomar aquelas questões do Ilha das Flores, né, e então refletir sobre o feito, tá? Esse aqui eu acho que esse é bem curtinho, tem 3 minutos. Alô, Paulo, tudo bem? É o seguinte, eu recebi um convite para fazer um filme de 3 minutos sobre o tema fraternidade. Substantivo feminino que significa laço de parentesco entre irmãos. Pensei em fazer um curta sobre semelhanças e diferenças entre as pessoas. Podia ser um filme só com rostos, dizendo que raça não existe. É um conceito científico errado. Existe forma e cor, mas raça não existe. Somos todos da raça humana. Podia ser uma edição bonita. Quem sabe usando
A nona sinfonia, todos seremos irmãos, sabe como é? Podia até ficar emocionante. Fraternidade significa também irmandade, união, afeto, amor ao próximo. E aí pensei que podia ser um filme contra Deus. Não contra o Deus da sabedoria e da paz, mas contra o Deus das guerras. O Deus que empurra irmãos contra irmãos, o Deus da intolerância, da cobiça e da fúria. Não, mas isso ia ficar meio triste. Eu não quero fazer um filme triste. Então pensei, por que me convidaram para falar em fraternidade? E lembrei do Ilha das Flores, curta-metragem que fizemos juntos em 1989, na Ilha dos Marinheiros, onde ainda há uma comunidade muito pobre. Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo. Eu espero que o filme tenha ajudado alguém a pensar sobre a injustiça social. Este é o primeiro passo para acabar com a injustiça social. Filmes também servem para isso. Pensar é o primeiro passo, mas não o único possível. Acho que o filme ajudou um pouco as pessoas que moravam e ainda moram na ilha. Não sei, nunca mais voltei lá. Aí pensei que a gente podia voltar lá, mostrar cenas do mesmo lugar há 15 anos e hoje. Podíamos fazer um filme sobre fraternidade e, ao mesmo tempo, ajudar os moradores da Ilha dos Marinheiros. Nós podemos usar uma parte do dinheiro da produção do filme para fazer obras na ilha. Construir uma cozinha, banheiros, uma sala para cursos e reuniões. Podemos construir também uma quadra de esportes e fazer ainda uma nova rede elétrica para o galpão de reciclagem do lixo. Achei que era uma boa ideia fazer um filme e, ao mesmo tempo, melhorar um pouco a vida das pessoas de verdade na verdadeira Ilha dos Marinheiros. Talvez isso motive outras pessoas, outras empresas, outros bancos a ajudar outras comunidades carentes. Um país como o nosso, tão rico com tanta pobreza, a fraternidade é, principalmente, dividir melhor a riqueza. O que tu acha? Vamos fazer? O Banco do Brasil acredita no valor da fraternidade. E aí, o que acharam? Vocês conheciam esse? Não conhecia esse documentário, não. Diga, Duda, tu ia falar também. Sim, prof, na verdade, eu até queria fazer meio que uma pergunta com comentário, tá? Porque, olha só, teria como um documentário ser meio que encaixado em 2 tipos e não um só? Claro, 2 e 3, com certeza. Ai, que bom, porque eu fico pensando assim, olha, a maioria dos documentários que eu vejo, até o que eu estou usando para o TCC, ele seria mais ali do anterior, eu até não peguei o nome agora, eu teria que ver ele no slide de novo, mas ele é muito assim... Performático? Oi? O performático? É aquele que tem muito do documentarista sendo um personagem e também entrando, fazendo parte muita sonora, pouco off, quase nada de off. E isso é uma coisa até que eu fico um pouco na dúvida quando eu fui fazer no meu TCC e quando eu vou ver outros documentários, de que até que ponto o documentarista ou o narrador está sendo um narrador ou ele está sendo um personagem dentro daquilo. Porque Mas muito comum... Duda, esse aqui, o reflexivo, é um em que o documentarista ou o narrador participa o tempo todo. Uhum. É o que está acontecendo aqui. Ele está contando a história estando na frente das câmeras. Às vezes, o documentarista está ajeitando câmeras e aparece ao fundo de uma entrevista, né? Então, e por que isso? Para dar a sensação de realidade, né? De transparência. Esse aqui é um dos modelos em que o documentarista ele entra em cena, né? Às vezes o roteirista também entra em cena, enfim. Mas é importante isso. Todos eles se misturam, tá? A gente vai pegar, como ali eu estava falando vocês estavam todos em cima, eu achei que era o Babás, porque o Babás tem muitos elementos também de poético, mas ele é performático na sua alma, né? O Janela da Alma tem muita coisa de expositivo também, mas ele também tem muito elemento poético também, né? Aquela câmera com zoom ali, bem macro na pele, né? Depois no olho, assim, então tem muitos elementos que se misturam.
entende? Não é uma coisa isolada, não tem como ser isolado. É muito difícil a gente ter alguma coisa que seja só isto. Tipo, Quenisquatsi. Muito difícil. Né? Não tem nenhuma fala, é tudo som, é tudo intensidade, é tudo autoexplicativo. É difícil ter um puro, assim. Normalmente, o comum é ter a mistura. É que por que o Bill Nichols divide os subtipos? Para a gente pensar em estilos de documentário. Quando vocês... Esse mesmo aqui, ó, eu acho muito interessante, quando ele está mostrando aqui, ó, essas composições, né? Quer dizer, isso aqui é como eu vou... Como é que eu quero... O que eu quero causar em vocês, né? Eu quero poder causar uma sensação de pensar a diversidade, né? Como que eu demonstro isso em imagens, né? Então, não deixa de ter de ser um elemento um pouco poético aqui, ó, essas somas de face com face, né, de mão com mão. Ele pode, nesse trecho se encaixar, mas ele não é propriamente um poético, né? Por quê? Porque ele tem especialmente a força nessa história de estar personificando quem narra. Ele está aqui na câmera. E repara que interessante o modo como o Jorge Furtado resolveu, né, esse documentário, esse mini documentário. Ele está lendo a carta que ele recebeu, que o Jorge Furtado escreveu ao convidar ele, e tudo isso é montado, né? Obviamente não foi uma carta assim, ele ligou, olha só, quer fazer parte de novo aqui de um projeto? Então vamos começar o seguinte, a gente abre o documentário com a leitura da carta que eu vou escrever para ti, e aí tu vai lendo isso, e esse vai ser o documentário, né? E, obviamente, ele tinha uma verba para o documentário, mas, obviamente, há um interesse do banco também em poder produzir algo, né, que vai também monetizar a imagem do banco, né, rentabilizar em imagem, né, e que isso tinha que fazer parte do documentário. Então, isso tudo é uma verba que tinha uma intencionalidade, né? E vejam como tem toda uma construção, né? Vocês conseguem perceber isso? Ele vai falseando que a carta era aquela, né? Ele vai falseando que a verba, então, não foi usada para gastar no documentário, foi usada para gastar lá no lugar, né? O que é uma boa coisa, que é ótimo, que as pessoas que ganham com isso, né? Mas vejam como tem uma questão aqui também de marketing, né? Não puramente, mas ela tá permeando aqui a história. E uma coisa muito característica do reflexivo é a gente assumir essa coisa de ficar autorrefletindo, né, perante a câmera. Eu poderia fazer assim assado, mas será que seria? Né? É jogar isso também, essa dúvida, né, e essa reflexão como uma atitude no meio da gravação. Eu acho que essa cena de leitura, né, da carta, ela realmente te aproxima do documentário e te faz entrar naquele personagem, tu te sente no personagem, porque a carta, a leitura, ela te aproxima, né, da pessoa, do ouvinte, do espectador, enfim. Então, eu consegui me imaginar também lendo a carta, né, o sentimento dele lendo uma carta. Então, eu acho que é muito disso, assim, é te aproximar e para poder te fazer refletir, porque se tu não tem essa aproximação, dificilmente tu vai te levar a uma reflexão, né, se não tem algo que te puxe, te prenda naquilo ali, que te faça se sentir naquele ambiente, dificilmente tu vai refletir sobre o negócio, né? Se tu tá muito afastado, tu não vai ter uma reflexão, né? Perfeito. E aqui a gente mistura as duas coisas, né? O fazer, pensar a representação daquilo que a gente quer e aquilo que a gente quer já ser o produto, né? Que vejam que ele está o tempo todo em diálogo com o Furtado, pensando, né, lendo e pensando como eles vão fazer, então refletindo sobre como vão fazer. Vamos pegar um exemplo, aquele documentário que a turma do Mércio de noite fez sobre a carta era a avó que morria, né? Se eu não me engano. Tá, então assim, pensem, lembram que o Mércio contou todo o método que eles usaram, né? Que foi pegar algumas pessoas que escreveriam uma carta e aí escolher a melhor carta e aí ler a carta, né? E compor a história. Lembram disso? Sim? Sim, sim. Perfeito.
E aí o que acontece? Pensem que a gente poderia ter feito o documentário, vamos dizer que o Mércio faça parte do grupo, tá? Só com o Mércio explicando e mostrando algumas imagens do documentário, né? Lendo a carta. Entenderam? Então, vejam... Tem um detalhe muito importante. Olha, tem um detalhe importante, Diga, que é o seguinte. Olha só. É que ontem passou um SBQ, ontem passou uma reprise do SBQ, de um documentário que a SBQ tinha feito em 2015, mas ficou pagada por 6 anos, um documentário sobre o Silvio Santos. Um documentário muito importante sobre o SBQ. Esse documentário está no YouTube, inclusive. Legal? Todos vocês assistiram ele? Eu não. Eu não cheguei a assistir esse, mas ele tem alguma relação, assim, ele é reflexivo, é isso? Eu vou dar uma procurada, Igor, nesse documentário. Tá? Mas vejam como é possível. Eu já vou colocar a aqui. gente... Tá, isso, coloca. Obrigada, Iago. Vejam como é possível a gente usar o próprio método, a exposição, a reflexão sobre o método, como já parte da história contada. Então, o reflexivo faz muito isso, tá? E aí, o observacional, né? Esse eu acho que é legal vocês verem as cenas, que eu acho que ele é bem autoexplicativo, assim. Ele a ideia dele é passar veracidade nua e crua, tá? Eu coloquei aqui no chat o documentário do Silvio Santos e também coloquei aqui uma opinião de um biógrafo que fez uma matéria sobre que chegou a fazer... Obrigado a responder o que eu lhe perguntar, senhor. Obrigada. Eu lhe pergunto se essa acusação é verdadeira. Não, não é não. Não é verdadeira? Não é verdadeira, não. Você não praticou esse fato? Não. Como é que se deu a sua prisão? Eu vou explicar ao senhor. Eu estava lá no carnaval, no dia da Cruz do Meia. Aí nisso saiu uma correria. Aí aquele negócio de espuminha, os PM lá do 3º Batalhão vieram correndo. Aí eu, para me defender, que eles começaram a dar tiro pro alto lá, eu entrei na rua. Quando eu entrei na rua, tava vindo já esses 3 elementos com vários negócios na mão. Aí os policiais abordaram e mandaram eles parar. Essa que mandaram eles parar, eles foram tudo correr e largaram os objetos tudo assim no chão. E nisso eu tava passando no momento. Eu ia pedir a carona, um amigo lá do carro lá, que ele transporta jornal, para poder me tirar dali. Aí nisso os policiais me abordaram e pegaram e me botaram junto e falaram que rapaz, cadê os outros que estavam aí? Eu falei, não sei quem é não, meu tio. Cadê os outros que estavam contigo? Eu falei, não sei quem é não. E foram me tiraram da cadeira, me jogaram no chão, me bateram aqui nas costas, me bateram no rosto e me levaram para 25 DP. Aí chegou lá, aí começaram a fazer assinar um montão de papel e falaram, rapaz, se tu não falar, vai piorar seu caso. Bah. Eu falei, pô, meu doutor, pô, chefe, pô, eu tô contando a verdade pro senhor, pô. Olha só como é que tá meu estado, pô. Que estado eu tenho de ficar arrombando casa? O muro lá que o senhor falou que o muro da casa era alto, como é que eu vou pular o muro? Ele falou, rapaz, isso aí é história pra boi dormir. Bah, cadê os outros? Não sei o que. Eu falei, pô, não conheço ninguém não, meu chefe. Pô, tanto é que, pô, posso mandar até... Tá bom. O que você faz na vida? Você trabalha? Eu sou guardador de carro, eu. Que não é verdadeira acusação? Que não praticou o fato narrado na denúncia? Quer dizer que você foi preso no dia de carnaval? Foi. Conhecia os 3 elementos que estavam correndo? Não, conheço não. E não conhecia os 3 elementos que passaram correndo? Você tem advogado? Não tenho, não. Então você vai ser nomeado a defensora pública para defendê-lo. Doutor Meritíssimo, se eu for, eu vou retornar lá para a DP, se eu pudesse dar uma autorização para me mandar para o hospital. Porque, pô, lá no xadrez, lá, são 79 lá no xadrez, tá entendendo? Para mim... O que você tem? Tá doente? Não, para mim dar uma evacuada, eu tenho que ficar me arrastando no chão, para mim tomar banho, não tenho condições de estar lá. E lá eu tenho dificuldade de certas coisas. Mas eu só posso te remover se houver uma recomendação médica. Só se o médico pedir que a tua remoção, porque isso é assunto médico, isso não é assunto de juiz. Se o médico disser que você precisa de atendimento, que precisa ser removido,
você será removido. Fora disso, não. Entendeu? Você já está assim há muito tempo? Já, com essa cadeira? Quando você foi preso, você não estava em cadeira de roda. Estava. Você foi preso já em cadeira de roda? Cadeira de roda. Eu estou assim desde 96. Isso aqui aconteceu comigo porque eu sou hipertenso e por causa das artérias. Você foi preso na cadeira de roda? Cadeira de roda. A defensora pública vai analisar essa tua situação e vai pedir os direitos que ela acha que você merece. E aí? É um documentário bem reflexivo que mostra como que um negro é tratado pelo sistema judiciário no Brasil. Vocês percebem que a câmera, ela passa o tempo todo imóvel. O máximo que acontece é um corte seco, da cena um pouco mais distante, né? E o momento que ele enquadra nele, tira o juiz, né? E foca só no personagem ali, né? Então, por que isso? Por que a câmera não se move, né? Ela tenta, de alguma maneira, ser o ponto de vista observacional. É como se a gente estivesse sentado assistindo aquela cena. Então, ela promove essa forma de construção da narrativa, sempre mexendo o menos possível na cena, criando menos transições, menos passagens, evitando o recorte da fala completa, né? Quer dizer, esgotando aquela cena toda, né? O juiz terminou, dispensou, o cara está saindo da cadeira de rodas, ok, corta a cena e vai para outra, né? Vai lá na cela, onde for, mas sempre esgotando o que está acontecendo ali. Então, assim, o mínimo possível de manipulação, de pós-produção, né? Mais em termos de edição, né? O mínimo possível. E é justamente por essa busca, né? De tentar ser quase um espelho da realidade, né? De conseguir mostrar exatamente o que aconteceu e, com isso, nos causar a reflexão que for. Tá? Então, esse é um modelo observacional. Quase que eu diria que ele remete a uma questão histórica, a um registro da história, né? Os registros históricos, eles tendem a ser algo assim, né? Que não manipula, que não mexe, que vai até o esgotar de todas as falas, de todos os lados, né? E aí abre uma nova cena, de novo esgota, né? Então, isso é um registro na íntegra. Diferente do que quando a gente pensa em jornalismo, o que nós fazemos, né? Que é a nossa grande crítica que a gente recebe em relação à não imparcialidade, né? Que é a gente edita. Qual é a grande crítica do Big Brother? Vocês editaram as cenas, né? Ou seja, ao eliminar falas, ao juntar falas, né? Aproximar falas que não estavam tão juntas ou eliminar algumas respostas, eu posso estar construindo uma outra verdade. É isso, essa é a crítica da edição. Sim, essa é a ideia. Então, mas isso do Big Brother é para emular basicamente o livro 1984, no qual o formato do programa é inspirado. A edição do programa é o Ministério da Verdade. Perfeito, sim. Mas a crítica à edição, que se fala, mas não foi isso que aconteceu. Por que vem, né? Mas não foi isso que aconteceu. Porque a gente está fugindo, a gente está se distanciando do que este modelo aqui, o observacional, quer, né? Que é evitar essa tendência, né? De aproximar falas, de construir discursos que possivelmente talvez não tendesse a uma interpretação, né? Então, esse é o intuito do observacional. Não à toa, né? Justiça é um documentário que busca justamente aquilo que é o máximo, a lei máxima, né, do judiciário, que é a verdade. O que é a verdade dentro desse documentário? Tá? Muito bem. E aí, por fim, a gente tem, né? Semana passada a gente deu o spoiler do participativo, né? Com esses dois. Deixa eu baixar aqui o volume um pouquinho. Esses dois depoimentos, né, que nós trouxemos já na aula passada, né, que é aquele em que há uma espécie de
não é envolvimento, mas a participação mesmo, né? Porque eu não tive liberdade do documentarista dentro para ser uma criança normal, da construção, né? Então, o participativo, ele realmente ele utiliza de muita fala, de muita entrevista, de muito depoimento, ele é todo costurado em depoimento, né? Acho que o Edifício Master, ele é um ótimo exemplo, né? Porque ele vai de um para outro, para conseguir contar essa história, né? Tanto esse da Alessandra, da Daniela, e tem outras histórias, né? Mas essas são até, eu falei, o Mércio trouxe exatamente as duas que eu também tinha selecionado, né? Para mostrar o que é o participativo, né? Que é aquele que das meninas lá do Uber trouxeram, né? A participação, uma fala, o relato, né? Mas tudo isso intercosturado pela entrevista, né? Então, o participativo é aquele que conta muito com a questão da entrevista para gerar um impacto, um resultado. Certo? Prof, Inglês, né? É porque eu morei... Diga. Tirar eu tenho o compartilhamento para dúvida na diferença entre o performático e o participativo. O performático, o documentarista está narrando em primeira pessoa, né? Eu estou contando. Por exemplo, nós vamos lá para a Famecos e vamos fazer um documentário performático. Eu sou a documentarista, tá? Aí eu não estou necessariamente aparecendo, mas está a minha voz contando. Aqui é um lugar de muito relacionamento, onde as pessoas entram para fazer uma faculdade, e, na verdade, elas constroem relações de vida. E, sou eu contando o que está acontecendo lá, né? É o meu texto narrado por mim, documentarista, e aí vão vindo imagens, né? Daqui a pouco, assim, eu vou lá e tem uma cena em que aparece a Duda lá no bar, tomando um cappuccino, né, conversando com a Renata, né, e aí eu vou mostrando o que eu estou falando, o que a minha narração ali está contando, acontece isso. Aí tem o barulho lá de alguém esquentando leite para o cappuccino, né, e isso contextualiza o ambiente, dá um tom natural, né. O participativo. Chamei o Vitor. Vitor, me conta um pouco assim, sobre a tua vida aqui na Famex. Tu vem todos os dias aqui? Aí ele vai me dizer, eu venho, eu estudo aqui, eu também faço um estágio aqui dentro, né, lá no Tecnopuc. E aí, tu gosta de estar aqui? Tu sente como uma segunda casa? E ele vai me contando. Isso é o participativo. Sentiu que é diferente daquele primeiro? Do performático? Performático, eu estou narrando. Participativo, o Vitor está contando a sensação da vivência, do relacionamento, né? Da importância desse lugar. Sim, não sei se conseguiu pegar a diferença. Eu entendi melhor agora. Só que assim, eu ainda estou com uma dificuldade, que é a seguinte, que eu queria encontrar onde é que se encaixaria um tipo de narrador, assim, né? Por exemplo, estou fazendo um documentário. E aí, enfim, o documentário está rolando, tem sonora, tem um pouco de off, tem imagem. E aí eu entro falando sobre os bastidores do documentário. Olha, eu entrevistei a Renata, foi uma entrevista muito difícil, porque a Renata, sei lá, mora muito longe, a gente teve que ir até lá, e aí foi um desafio, e a gente fez a apuração de tal jeito, e a gente conheceu o fulano, sabe? Onde é que se encaixaria isso? Se tu fizer isso, Duda, tu está fazendo um reflexivo. Tu, documentarista, está na frente da tela gravando, dizendo foi muito difícil, a gente pensou em usar a Renata trouxe essas questões, mas aí também não era exatamente o que fechava com o que a maioria estava dizendo do lugar, é muita opinião particular da Renata, né? Então a gente nem colocou a Renata no documentário. Tá vendo que tu está discutindo no documentário sobre o documentário. Está contando quase o método dele. Isso é o reflexivo. Né? Eu recebi uma verba para fazer um filme sobre fraternidade, fiquei pensando, né? Eu podia daqui a pouco ir voltar lá naquele lugar que eu fiz, o Ilha das Flores. Eu acho que aquele documentário nem ajudou tanto as pessoas, tá vendo? Ele está refletindo sobre o fazer e pensando como fará. É isso, esse é o reflexivo. Performático. Eu vou contar a história e eu vou narrar em primeira pessoa. Tu vai narrando o documentário em primeira pessoa, vai mostrando essas pessoas, vai mostrando o que está acontecendo,
vai usando de elementos da vida real para juntar com a minha narração. Diferente lá do expositivo, primeiro, lá do Ilha das Flores, em que vejam que tem uma distância na voz. É uma locução, mas é uma locução distante, objetiva, né? Aqui na Ilha das Flores, o tomate, né? O tal do telencéfalo lá, avançada, né? O polegar opositor, que eu vou dormir com o polegar opositor, tantas vezes que esse homem fala em polegar opositor. E vejam, ele está narrando o que está aparecendo, tá lá os tomates, lá não sei o quê, o lixo, o polegar opositor, e é isso, esse é o expositivo. Qual a diferença dele para o performático? Vejam no da babá, as babás, ó, já é outra coisa, ela vai falando, mas se eu fechar os olhos, eu sinto, mas eu não estou vendo o que está aparecendo. Diferente que se eu fechar os olhos no Ilha das Flores, eu nem preciso ver o tal do telecéfalo, já estou vendo que o homem está mostrando um cérebro, não sei o quê, entendeu? Essa é a diferença. E todos eles se cruzam, tá, Duda? Isso aí é meramente, são categorias criadas para a gente, ó, tu vai fazer um estudo sobre documentário, aí tu vai fazer uma análise categórica, né? Estudar as categorias, aí tu vai ver, será que deixa eu pensar aqui, sei lá, o silêncio dos homens, né? É realmente um performático, né? Ou eu quero comparar um performático com um expositivo para ver as diferenças. Aí isso, em termos de pesquisa, de um TCC, vai te ajudar. Então, é para isso que serve. Porque na prática, a gente tem muitos elementos compartilhados, tá? A gente vai enxergar muita coisa semelhante, assim. Muitos elementos do poético, né? Que não são exclusivamente o poético. Então, assim, isso é mais para gerar categorias de reflexão e para ver que elementos, que ênfase que tem em cada uma delas, né? Aqui eu trouxe alguns para tentar deixar assim, o mais claro possível para vocês assim, conseguirem, né? Mas é difícil a gente ter uma coisa pura, né? É difícil, muito difícil. Ficou mais claro para ti ou embaralhei mais? Ficou um pouquinho dos dois, na verdade, porque agora até me surgiu mais uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta importante, acho que é importante para o pessoal também, tá? Porque olha só, tem uma parte do documentário que eu estou analisando o TCC e tudo mais, porque eu estou falando muito de abordagem de entrevista, né? Abordagem, não só entrevista, mas abordagem da fonte. E eu estou com um pouco de dificuldade de entender onde é que entraria, tá? Porque olha só, cada entrevista ela é feita de uma maneira bem profunda, assim, são entrevistas muito profundas. Então, assim, eu tenho a entrevista lá na casa da tia. Depois entra a documentarista falando que, eu fiquei impressionada que no momento da apuração a tia me falou que ela tinha como provar que ela passou por abuso sexual. Ela levou um tiro na cabeça e tem um tiro alojado na cabeça. E aí depois ela é a tia indo para o local onde aconteceu o abuso dela e contando o que aconteceu. Eu acho que aí a gente tem quase que 3 tipos de documentários diferentes, assim, nessas que tu passou pra gente, eu acho que é do Nichols, né? E a minha dificuldade é como é que eu situo isso, porque isso é uma coisa que eu considero importante, por isso até que eu estava tentando achar uma referência, assim, de dizer o que é cada coisa, porque tem um que puxa mais para uma abordagem, tem outro que puxa mais para outra. E a minha dificuldade é entender onde é que está cada um, sabe? Porque, ok, o documentarista falando, a gente fica mais aqui no performático. Só que aí tem a fonte indo para o local e falando o que aconteceu. E tem ela na casa dela prestando uma entrevista, que seria mais no tipo participativo. Tu tem ele aí à mão? Bota um trecho para a gente assistir. Tenho no Globoplay, posso precisar aqui pra gente. Bota um trecho, vamos pensar muito tempo dela, gente, porque eu tenho muito medo de vocês estarem... Meu Deus, mas a Maria Eduarda não para de fazer pergunta, porque se vocês quiserem me parar, vocês fiquem bem à vontade, viu, gente? Mas é ótimo que venham essas dúvidas, porque elas têm tudo a ver com a aula de hoje, viu? Acho que é bom para a gente pensar. E sempre lembra uma coisa, assim, tu vai sempre ter uma ênfase, tá? E assim, pode ser que a ênfase seja o misto mesmo, né? De elementos, e aí tu vai trabalhar no teu estudo, tem uma ênfase mista em elementos
que pertencem ao performático, ao explicativo, né? E assim tu vai ao participativo. E aí tu vai vendo qual a força, né? Aí eu não sei o que é o teu estudo, mas daqui a pouco tu pode até fazer o recorte ali de um trecho em que quantas vezes entra a parte do performático, quantas participações ocorrem, né? Tu pode criar o teu método, né? A tua metodologia de como que tu vai fazer essa documentação, esse registro de leitura do documentário. Porque eu acho que isso, de alguma maneira, objetiva o teu olhar, né? E te ajuda a organizar na hora de criar a análise. Senão vai ficar tudo muito embaralhado. Tá? Mas... Eu vou liberar aqui para tu compartilhar. Não, mas não te preocupa com isso agora, porque eu estou catando ele na realidade. Porque esse em específico, ele traz todas essas partes que eu estou na dúvida, né? Tem a tia, depois a tia vai no local, depois você é documentarista. Então, eu vou catar esse trechinho, que são 7 episódios, e aí eu posso te avisar quando eu achar? Claro, claro. A gente já está agora para a parte de dúvidas, tá? Mas o que eu quero, é importante, assim, que tu tenha em mente é que, sim, vão aparecer entrevistados, né? Mas, veja, quando a gente diz que um documentário é participativo, é que ele é permeado, ele é construído na base da participação. Tá lá o entrevistador, tá lá o Coutinho entrevistando. Quando termina a entrevista da Daniela, ele vai lá e entrevista a Alessandra. E ele vai, entre uma entrevista e outra, entre uma participação e outra, ele coloca algumas cenas de janela, uma cena do prédio, né? Uma luz entrando na casa. Então, assim, ele é todo composto de participação. Aí a gente diz que é um tipo participativo. Claro que todos os outros vão ter entrevistas, né? Porque a base, a alma da coisa é tu entrevistar pessoas. Mas observa que ele tem entrevista, o da Babá tem entrevista, tem em dados momentos entrevista. O próprio Janela da Alma, ele é todo permeado de entrevista, né? Ele pode ser um participativo, ele tem grande carga de participativo, mas ele não é só participativo, né? Porque em vários momentos ele também tem elementos de poético, né? Então, aí, por exemplo, tu estava falando da história de refletir sobre o fazer, né? Então, pode ser que ele também tenha uma parte que seja reflexiva, mas se ele não passa o tempo todo, como foi o da fraternidade, pensando sobre, ele não é um puramente reflexivo, ele tem uma parte que ele reflete, né? Isso faz parte dos documentários. Tá? Então, assim, o ideal seria tu ver assim, qual é a ênfase desse aqui, né? Ele é expositivo, ele fica narrando com uma voz, assim, quase um off, né? Tudo que aparece, não. Então já descarta, que mesmo que em algum momento faça, não é a ênfase dele. Em algum momento todos fazem, de falar um pouquinho. Até o poético descreve algumas cenas, mas a ênfase dele não é expositivo. Vai para o poético. Ele trabalha essa intensidade, essa carga, essa dramaticidade, né? Esses elementos, ele intensifica pelo som, pelo movimento repetitivo? Não. Ele tem todas as cenas assim? Não. Então, ele não é exatamente um poético, mas ele tem como Janela da Alma uma carga poética na sua construção. É diferente ter uma carga e ser puramente, né? E quando a gente não tem um puramente, aí a gente vai fazer, a ênfase dele é assim, é no participativo, mas ele tem uma carga de poético, ele tem um pouco de explicativo, ele tem nananã, e aí tu descreve essas partes, entendeu? Porque a gente não vai ter puramente, dificilmente a gente vai ter uma coisa que é uma coisa só, sabe? Muito difícil. A construção que vocês vão fazer vai ser muito difícil que seja, né? Por isso que, assim, eu gosto e desgosto dessa aula, tá? Eu acho que ela é importante, ela é confusa, porque ela tenta encaixotar, né? Observa como o próprio livro bota tudo em caixinhas. É difícil as coisas serem caixinhas, gente. Mas numa pesquisa é necessário ser caixinhas, tá? Então, ajuda a ser caixinhas. Mas não olhem as coisas com caixinhas, porque é difícil as coisas serem assim, sabe? Lá no Moodle, gente, também coloquei para vocês em PDF, tá? Uma outra forma de criar essas caixinhas, tá? Então, deem uma olhadinha ali. Deixa eu abrir aqui para vocês verem.
Cadê? Bah, gente, minha internet ela está bugadíssima. Aqui, ó. Esse aqui é o da aula. Estilos. Vou compartilhar minha tela. Ó. Em que a gente pode pensar esses estilos como um cinema aberto, né? Como o cinema verdade, né? Ó, quando a gente fala bastante sobre o observativo, o que observa, né? O bem observativo, que trabalha a coisa da verdade, o mais subjetivo, que é esse que a gente ali das babás que a gente vai narrando. Então, são formas, né? O ensaio fílmico, né? O autobiográfico. Então, são só categorizações que a gente vai criando, né? E traz exemplos, mas nem sempre, ó, esse de entrevista, o próprio participativo, né? Muito construído todo em entrevista, tá? E aqui alguns brasileiros que eu acho que são bem legais de vocês assistirem, porque eles têm, ó, tem uma lista aqui, ó, tem diversão, tá? Dá para maratonar o final de semana inteiro, ó. Mas são formas da gente tentar enquadrar. Em congressos, isso também é bem importante, né? Alguém está inscrevendo no SET universitário agora, em alguma categoria, seus trabalhos? Eu tô. Sim? Agora, acho que foi umas 2 semanas que abriram as inscrições, não foi? Gente, maior dilema dos meus alunos que fizeram produções em digital isso é reportagem multimídia ou isso é jornalismo online? Caraca! Verdade, meu grupo ficou com essa dúvida. É disso que estamos falando quando a gente subdivide, categoriza. É assim, o que diz ali na categoria? Né? Eu até sugeria, foi para alguém que eu escrevi, disse, olha, até acho que o jornalismo multimídia talvez esteja falando de alguma produção que seja possível offline, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, que não esteja dentro de um veículo. E o jornalismo online eu acho que deve fazer parte de um veículo, alguma coisa assim. Porque não fica muito claro, né, as duas divisões, assim. Então, sempre que a gente falar de categoria, ela é uma forma de engessar o nosso olhar, tá? De tentar organizar aquilo que não é possível organizar muito, tá? Então, desconfiem dessas categorias sempre, né? Porque elas são criadas por nós. E essa aula é basicamente para vocês terem esse olhar de que existe essa questão aí de uma narrativa mais em primeira pessoa, mais subjetivada, né? Que vai trazer mais a emoção, diferente daquele primeiro expositivo, que é algo, né, que não vai trazer a emoção, que vai trazer a narração, né, a explicação do que aparece na cena, como um off, como uma cobertura de off. Então, é mais para pensar os elementos, né, para facilitar para pensar os elementos. Mas está tudo muito misturado e na hora do fazer a gente usa de elementos muito variados, né? Então, assim, como tu está fazendo uma pesquisa, Duda, tu tem que ir por alguma linha, mas eu iria por essa linha de tentar ver assim, ó, quantas entrevistas entram, quantas vezes ela explica, né? Será que eu posso dizer que é uma ênfase reflexiva se ela entra uma vez só explicando que a Renata não vai entrar no filme porque não fechou muito bem, né? Será que eu posso fazer isso? Então, assim, é mais como tu vai criar a tua tabela de valores, é como a Duda vai dizer que isso aqui é jornalismo online ou multimídia. E a partir disso, quem está lendo o teu TCC vai fazer essa leitura. Né? Claro, tu não vai inventar uma coisa maluca, tu vai te basear nessas coisas todas que tu já está vendo que os autores classificam, mas vai deixar claro que como tu está criando o teu método, e a partir disso, quem lê, a banca que vai ler, ela vai entender dessa maneira. Né? Então, são só critérios que a gente cria, como por exemplo, num festival de Gramado, né? O que é curto, o que é longa, né? E aí tem coisas que poderiam entrar em 2 lugares, não? O que eu decido, né? Vai entrar, não vai entrar, entra nesse, entra naquele, né? Então, são categorizações, tá? Sim. Muito bem. Gente, semana que vem estamos na Famecos, tá? Espero que vocês se sintam seguros Olha de lá. Só. Olha Diga. só, que bom que falou sobre o TM7, mas as inscrições já acabaram faz 2 dias.
Daí acho que certo que vou perguntar para os meus colegas se já escreveu alguma coisa para o 7 desse ano. Tá bom. Eu não estou acompanhando ali o 7, não. Eu acho que já deve ter terminado as inscrições, já faz um tempinho que eu respondi para esses alunos, não me lembro do Encerraram na prazo. quarta, tinha estendido o prazo e encerrou quarta. Ó, a repórter do Diário do Campus está passando a informação em primeira mão, olha aí. Ó. Tá. E, por sinal, encerro hoje as inscrições para quem quiser participar da Maratona de Inovação, hoje é o último dia. Mas, ó, só manchetes, que lindo. Ai, ai. Olha só, gente, não sei se vocês já tiveram na FAMECOS, já conseguiram ir lá presencialmente, já foram, não? Já tive 2 aulas lá, tá bem seguro mesmo, assim, tá até vazio, vou te falar a verdade, tá esvaziado, porque são pouquíssimas turmas mesmo, né? As escadas foram divididas, assim, é quase uma escada londrina, né? De um lado tu sobe, de outro tu desce, Deus me livre, não tem mais essa coisa de se bater no meio, tá? Só falta o mind the gap, assim, no final. E tem álcool gel por tudo, entendeu? Todo mundo de máscara, as salas são colocadas bem distantes, assim, tipo 3, 4 salas de distância entre uma e outra, portas abertas, janelas abertas. Então tá bem seguro, mas isso é muito particular, depende de vocês quererem, poderem, se sentirem à vontade. Quem não vai, não precisa dar explicação nenhuma, tá tudo tranquilo, a gente vai gravar a aula, tá? Vai ser uma aula que a gente vai falar sobre o projeto. De repente, até vamos ver, vou falar com o Mércio daqui a pouco de deixar uma aula gravada específica do projeto. Vamos ver como é que vai ficar a qualidade da gravação, daqui a pouco a gente também pode retomar. Mas é sobre os tópicos, a questão do tema, do afunilamento, da abordagem, né, do pensar todas essas coisas que a gente viu, né, nessas últimas aulas, do que funciona, o que não funciona, como é que vocês pensam o método de fazer, se vocês já formaram grupos ou não. Então a gente vai ser um momento assim bom de assim retomada de um ritmo de aula mais normal, né, mais assim cara a cara, olho no olho, né? Em documentário, eu acho que a gente tem um ritmo de aula assim que ela vai num tempo maior, né? Com outro, porque até para a gente poder conseguir ver os documentários, né? Diferente de outras cadeiras que é mais né? Mas no presencial a gente realmente vai ter a manhã toda para pensar, e aí até quem vai filmar quiser daqui a pouco já trazer a câmera, né? Na outra aula presencial que a gente vai ter, acho, o técnico, o Márcio, lá para dar uma olhada, aí também é legal que vocês tragam a câmera, mas se vocês quiserem, enfim, tragam aquilo que vocês quiserem discutir também, tá? Gente que, quando formar os grupos também, a gente vai começar a discutir temática, o que é legal, pontos de vista. Então, agora começa uma parte bem legal do projeto mesmo de vocês, né? De como vocês querem construir esse olhar, né, esse ponto de vista sobre um tema aí em especial. Tá? Tá bem, prof. Prof, eu não sei se a aula já está terminando, mas eu consegui encontrar o trecho. E eu acho que é algo que agrega para os alunos também, tá? Não vai ser só uma pergunta minha, vocês vão também aprender bastante, tá, gente? Prometo para vocês. Posso tranquilo, aqui? Tem culpas. Tá. Pode. Tá no share screen, né? Aí, vamos ver. Apareceu alguma coisa? Tá aparecendo. Ih, tá aparecendo 10 mil abas que eu abri aqui. Calma aí, vamos lá. É essa aqui que é certa. Tá aparecendo para vocês na tela cheia? Tá tudo certinho? Sim, tá aparecendo toda a tua tela. Sim, e, gente, tá assim, tudo certo. ó, o meu vizinho tem um cachorro, tá? Às vezes ele late, mas eu acho que não vai dar tanto barulho assim. Vamos lá. Eu acho que eu fui uma das primeiras vítimas, mas não tenho certeza que eu não fui a primeira, né? Era mais ou menos no final do ano de 72 ou 73, eu nunca esqueci. Nem um dia. Procuro me ocupar ao máximo, que eu nunca consegui esquecer. Vocês querem ouvir de mim? Sim. Então, eu sou Maria, simplesmente Maria. Eu era menina de roça, sempre morei na roça, mal conhecia a cidade, né? Meu pai estava esperando
eu completar os 18 anos para me casar. Tinha um noivo, aí meu pai me trouxe na cidade de Anápolis para fazer a compra do vestido de noivo, do enxoval, né? E me deixou na casa da minha tia para poder a minha tia ir fazer comigo as compras. Aí a minha tia só disse assim, que de manhã a gente ia sair, que no outro dia a gente fazia as compras. Não tinha problema, não. No outro dia a gente fazia as compras, eu ia fazer companhia para ela num lugar aí. No amanhecer do dia, chovendo, a minha tia chamou, vamos, está na hora. E ela me vestiu uma capa, me deu o guarda-chuva, ela pegou o guarda-chuva e nós fomos para um ponto de ônibus onde as pessoas reuniam para ir para a casa do João de Deus. Aí minha tia, quando foi atendida, ele falou que ela tinha que fazer uma cirurgia. E ele fez a cirurgia e levou ela para a cama. E eu fiquei ali ao lado da tia, né? E de manhã, já do outro dia, as duas senhoras da cozinha me chamou para ir na chácara buscar frango, buscar as coisas de fazer o almoço, né? E eu fui. Estava você e ele no carro? Eu, ele e as duas cozinheiras. Aí as duas cozinheiras desceram e ele falou assim, desce não, que você vai ali comigo pegar planta. E aí nós passamos pela cidade de Alexandria, mas não tinha ainda a maldade que ele pudesse fazer comigo, que eu acho que se eu pensasse, eu teria pulado do carro, seria melhor, né? Ele continuou na BR, até que passamos por cima de uma ponte, né? Ele entrou numa estrada de chão. O ponto que ele veio de carro foi até aqui, né? Aqui já era tudo água. Aí daqui para lá eu já fui arrastada, né? Foi me puxando para debaixo da ponte. Aí, mas debaixo de ponte não tem planta, né? E aí ele já começou a me esmurrar, né? E ele me dominava, eu devia ter uns 40 quilos. Na época, era uma menina muito franzininha, era magrinha mesmo. Foi nesse momento que eu percebi que ele não era uma pessoa, parece que ele tinha transfigurado. Aí eu lembro que um momento ele disse que ele era Dr. Fritz, que ele tinha que fazer o mal para ele passar o bem para as pessoas. Era bem aqui, ó. Era tudo limpinho, até a beirada, até a margem do rio, era bem limpinho. Tinha uma espécie de cama. E aí ele já me estuprou, né? E ali ele fez o que ele quis. Após o ato, eu tive uma hemorragia muito forte, que eu era virgem, nunca tinha tido relações, e ele deve até ter se apavorado também. Às vezes ele nem ia me matar, né? Ele não estava, às vezes, com o plano de me matar, mas com aquela hemorragia, aí ele tinha que dar fim em mim, né? Aí foi o momento que ele pegou uma pedra, aí ele deu uma pedrada, né? Tanto sangrava pela vagina, como sangrava aqui na cabeça, né? Aí, quando ele viu que eu não ia morrer, aí ele começou a atirar. Eu lembro, assim, o impacto que dava, né? Cada vez que ele atirava, dava aquele... Parece que eu levantava do chão. Né? Lembra onde foram os tiros? Então, a maioria, um na testa, né? Um na boca e 2 no pescoço. E um no ouvido. Esse aqui, que é o do pescoço, né? Está alojado até hoje. E esse aqui da boca, né? Que eu perdi o nervo lingual, perdi parte dos dentes, né? Do ouvido, que eu perdi a audição.
E esse aqui que os projetos debulharam todo assim no cérebro. Meu cérebro ele é todo cheinho de restos metálicos, que é de bala. Quando ele me jogou aí é fundo, não é raso, não. É fundo, era bem mais alto. Essa água, lá a margem, lá em cima, lá onde a água fica. Tinha um pescador que ele estava numa moita, ele falou para mim que ele estava numa moita, que ele tinha visto tudo. Aí o pescador pulou dentro do rio e me tirou de dentro do rio em vida. Nasci de novo em Rio, no Rio Areia do Goiás. Nasci de novo, não tem outra explicação. Ai, vamos sair daqui, eu tô com uma sensação tão ruim, vamos sair daqui. Assim como aconteceu com a Zahira, com a Dalva e com outras vítimas, a Dona Maria também foi desacreditada. Primeiro, falaram que a ponte do Rio Areias não existia na época. Falaram que aquela rodovia não existia. Falaram que o João não atendia naquela região. Ela menciona que o João disse para ela que estava incorporando o Dr. Fritz. Chegaram a falar que ele não incorporava o Dr. Fritz. Então, a gente foi atrás disso, né? Porque as pessoas foram falando, usando para desacreditar, a gente foi investigar. O que a gente descobriu? Primeiro, a ponte existia, a rodovia, há muito mais tempo, a rodovia já estava lá, só que tem uma diferença. Ela era uma pista só e agora elas são duas. E a ponte, em algum momento, na década de 80, caiu, foi reconstruída, mas ela existia. E a gente descobriu que o João também atendia naquela região. E a tomografia mostra uma bala no pescoço e estilhaços pela boca toda. Eu fui com ela na tomografia, eu vi. A moça que fez a tomografia saiu branca da sala, olhando para a Dona Maria. Então, ou seja, tudo leva a crer que a história dela, que usaram para desacreditar, ela não faz sentido. Eu acho que é isso, prof, de mais importante, até para não se estender muito, mas eu deixei toda a entrevista para o pessoal ver. Legal. É uma série documental, né? Isso, é uma série documental. Essa é uma das entrevistas. Uhum. Ela estava na íntegra, ela está desde o começo, tu mostrou? Não, né? Da metade em diante. Na realidade, sim, ó, são muito longos, né? Os episódios. Esse aqui tem 57 minutos. E aí eu peguei a partezinha da senhora. Ela fala dos momentos também, mas essa é a principal. Tá. E, bom, sobre esse que tu mostrou, né? O que a gente vê muito presente? A gente vê o participativo, mas reparem, com pouca interação de quem entrevista. Uhum. Né? Então, assim, ó, até peguei aqui para te mostrar, ó, participativo. O cineasta interage com os atores sociais, participa na modelagem do que acontece diante da câmera. As entrevistas são um exemplo primoroso. Ele tem uma ênfase, sim, no participativo, mas não com tanta presença do entrevistador, né? Minha leitura. E ele tem, sim, a questão do reflexivo, assim, do pensar o fazer. Então, a gente foi lá e a gente descobriu que, né, que inclusive dizia que aquela ponte não existia, e aí estava assim, tinha o projeto, assim, assado, né? E aí conta como que eles foram montando o que eles estão nos apresentando, né? Faz um retrospecto reflexivo de como se dá essa montagem, do método que é utilizado, né? No recorte que tu está mostrando, Duda, é isso que aparece. Tá? É isso que aparece.
Aparece um participativo com pouca interação do entrevistador. Então, vejam como ela falou muito mais horas, né? Mas o que aparece é muito mais ela falando, e não tanto a interação com o entrevistador. Isso faz esse participativo ser diferente do edifício master, por exemplo, que mostra o Coutinho interagindo e desdobrando, e aí vem a fala dela, né? Que traz uma coisa também muito de observacional, de dar a cena real, né? Da onde que vem essa resposta? É dessa pergunta. Como foi feita essa pergunta? É disso, né? Então, quando eu digo que se mistura, é porque se misturam, porque a gente vê muito no edifício master o participativo, mas o modo como ele é feito é muito observacional, porque ali, com exceção do da Daniela, que tem uns cortes, mas vejam que no da Alessandra, praticamente, o Coutinho pergunta, ela responde, aí ele fala de novo, mas você está mentindo para mim? Não. Ela, não, para você não. Na verdade, na pré-entrevista eu mentia, mas agora não. Não, agora estou falando a verdade, no duro. Então, mostra tudo isso. E nessa que tu está me mostrando, tá lá aquela senhora contando, narrando, dizendo, vamos sair daqui, não tô com uma sensação boa, né? Mas não mostra quem diz, não, tudo bem, vamos sair, né? Deve ser difícil para ti, né? Não mostra essa interação. E aí, quando mostra algum tipo de elemento da construção, né, de quem faz parte dessa construção, mostra no modelo reflexivo. A gente tinha pensado assim, entendeu? Deste recorte que tu está nos mostrando, é isso que eu faço a leitura, assim. Uhum. E, prof, tu acha que teve uma tentativa de poético? Os colegas fazem outra leitura. Hã? Tu acha que teve uma tentativa de poético? Porque, assim, ó, eu fico pensando muito na hora que eles vão lá e, enfim, mostram como é que foi o cenário, tudo. Eu acho que tem muito a questão da imagem, uma associação de imagem. Pelo menos é o que estava mas não confunde poético com emocional, com emotivo. A cena pode ter uma carga emotiva e não ser poético. Sabe o que seria o poético? Poético seria, de alguma maneira, tu demonstrar em imagens a hemorragia. Alguma coisa que te remetesse a sangue, a dor, a selvageria, a brutalidade. Porque vejam como, por mais que ela esteja falando de uma cena em que eu fico imaginando... A primeira coisa que eu pensei assim, puxa vida, essa mulher tá na cena do troço, do que ela viveu. Ela foi estuprada, ela tomou um troço, uma porrada na cabeça, levou uma cravejada de tiro, né? E o máximo que a gente vê, ela dizendo, vamos sair daqui que, né, tô com uma sensação ruim. Porra, bota ruim nisso. É o pior lugar da tua vida, é o cenário mais de aberração que existe, é aquela ponte lá embaixo. O poético exploraria isso. Botaria uma música tensa, nervosa, sabe? Que nos causaria repugna, raiva, ódio, né? Que nos levaria para esses sentimentos que certamente são sentimentos que permearam alguma fase de vida, pelo menos dessa senhora. O poético iria explorar isso, né? Sim, prof. Até uma das minhas motivações assim de análise foi que eu ficava pensando como é que essa mulher aceitou ir lá para mostrar no documentário isso e falar sobre isso, sabe? Isso não aparece. Isso não aparece. Isso o participativo mostraria. Como que tu leva essa mulher lá? Como é que foi a construção? Não sei se eu vou gostar de estar lá, não sei se eu vou conseguir falar, gente, sabe? Mostraria ela titubeando. Isso é uma narrativa importante e que não aparece. Então, ele toma uma objetividade, né? Ele toma uma objetividade. Vejam, ele não consegue ser performático porque não tem um narrador em primeira pessoa contando e não há subjetividade na ideia. Não consegue ser poético porque não traz a intensidade através do ritmo, do som, até mesmo da fala ou das imagens. Não há essa construção. Não é expositivo porque ele não faz uma narrativa só com voice-over em cima, né? Então, eu iria por esse caminho do participativo e com entradas do reflexivo, do pensar o fazer. Eu iria por esse caminho, né? Mas no recorte dessa cena, eu não vi os outros episódios. Então, teria que... É isso que eu digo, você vai montando uma estratégia de como é que tu vai categorizar o que tu tá vendo. Na verdade, todos seguem essa linha, assim. É que o dessa senhora era mais curtinho, até era mais fácil, assim, de debater, mas todos é mais ou menos assim. A entrevista na casa da pessoa,
aí a pessoa vai até o local, então, às vezes depende, tem uma que não foi até o local, mas ela foi mostrar os papéis que ela denunciou, então tem uma interação ali com o que aconteceu, e aí depois entra a cineasta falando como é que foi isso. Mais ou menos é sempre assim. A gente vai ter uma aula muito legal, que eu acho que vocês vão gostar, que para mim é a aula mais legal de todas de documentário, é entrevista. Porque aí tu vê assim, que dá o ponto de vista do entrevistador e como muda tudo, né? Vamos botar o Coutinho nessa cena aí? Porra, mulher, como é que tu tá aqui? O que tu tá sentindo? Sabe, ele já ia meter um palavrão, já ia falar, já ia dizer, mas como é que tu tá te sentindo, hein? Tá se sentindo bem? O que passa na tua cabeça? Conta aí, o que tá passando? Um filme, né? Tá passando um filme na tua cabeça. Ele iria por aí, né? E ele tem uma coisa de subjetivar, de trazer o indivíduo, o sentimento, né? O que cada um sente, né? De trazer à tona isso, assim, de deixar o copo transbordar. Vejam como nessa série eles o tempo todo evitam o copo transbordar. Pô, a mulher foi apedrejada, estuprada, não sei o quê, o copo não transborda, né? Então, isso é uma forma de ela levar a entrevista quase aproximando um pouco de reportagem especial, em que parece que quem entrevista não se envolve muito, né? Tem uma frieza, assim, tem um controle. Isso é possível da gente observar. O copo não transborda. A mulher sofreu toda a atrocidade do mundo, está indo para o lugar onde isso aconteceu e o copo não transborda, a emoção não vem, né? Ela é estancada. Dali a gente já passa por uma explicação bem objetiva. A ponte não existiu porque a ponte não existia. Mas agora a gente encontrou que a ponte existia. Vejam como é construído. Por isso que não tem nada de poético. Nada de poético. Não tem nenhum elemento de poético. Tá? Mas a gente vai ver outros e a gente pode retomar esses estilos, tentar entender como é que eles se encaixam, né? A gente vai discutir como é que vocês vão montar o de vocês, né? E eu acho muito interessante, por isso que a primeira aula eu disse, né? Aqui nós vamos falar sobre sentimentos e emoções, porque a obra que a gente cria diz muito sobre a gente, é como o texto que a gente escreve. Se vocês analisarem um texto de alguém, vocês vão descobrir muito sobre essa pessoa, diz muito, tudo que a gente cria diz muito sobre a gente, né? Muito mais do que a história do outro que a gente está contando, é o modo como a gente conta a história do outro, né? Esse documentário, em episódios, ele não transborda, a intenção dele é não transbordar, então se diz muito sobre o olhar. Se a gente botar o Coutinho nessa direção, ele já avacalha tudo, ele já vai para outra linha. E isso é muito legal, porque nós vamos pegar na aula de entrevista uma única entrevistada, e vocês vão ver como a entrevista feita diz muito sobre quem está entrevistando, como cada um se avê com o modo de se vincular, os medos, não de quem está sendo entrevistado, mas de quem está entrevistando, quanto se entrega, o quanto se envolve, quanto se emociona com o que aquela entrevistada está nos dizendo. Isso é muito interessante, isso é legal de documentário também. Que a gente não vê tanto. Se eu posso dar um spoiler, sim, o Coutinho arrasa na entrevista, é muito legal ver assim, o quanto ele vai puxando, e depois vocês vão ver que vai ter uma entrevista de duas pessoas envolvidas que fazem aquelas coisas de xamã, né? Que vão por um caminho da espiritualidade, né? Então é totalmente diferente, é como se a gente tivesse em cenas diferentes, né? Com uma pessoa contando uma história diferente. Inclusive, tem coisas que ela conta para um e que não chega no outro, né? Aí tem uma entrevista, porque isso também é uma técnica de extração. A entrevista é uma técnica de extração. E ela faz parte de várias áreas, né? No nosso caso, o jornalismo, ela é para a gente extrair informações em prol de uma narrativa, de uma história, né? Seja ela mais em tentativa de imparcialidade, ou de não transbordar, ou de emocionar, né? Mas ela também é uma técnica jurídica, né? Então a gente vai ter alguém da área jurídica, é uma técnica dos psicólogos e psiquiatras, né? Então a gente vai ter um psiquiatra entrevistando a mesma fonte. Então, assim, o que surge na técnica de entrevista de cada uma das áreas, né? A gente vai ter uma escritora que quer escrever um livro, né? Então, assim, e se essa mulher fosse personagem do livro dela? E aí o que vem, né? Como que articula a entrevista um escritor? O que ele busca? Né? Como ele constrói o personagem, o que ele pergunta e o que ele escuta, e o que ele não escuta. Né? Porque também no que a gente não escuta tem coisas muito legais.
como é que é o título pra gente pesquisar no YouTube? Eu sei que vai ter na aula, mas só porque... Ai, tu quer um spoiler, Eu quero um Já spoiler quer do- saber como é que é o documentário, hein, tá, nós? Ela já quer assistir Ê, curiosinha. o documentário.